Agora é oficial. O que já se esperava que poderia acontecer, aconteceu nesta terça-feira, dia 6 de maio. Dudu foi anunciado pela equipe do Atlético Mineiro. É o novo reforço da equipe do Galo, está de casa nova, vira a casaca o Dudu e vai seguir em Belo Horizonte após reincidir com a equipe do Cruzeiro. O atacante foi anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. E esse anúncio, nesta terça-feira foi recheado, inclusive, de provocações à Raposa. Eu peço a vocês encarecidamente, antes da gente continuar, deixa o teu like, se inscrevam aqui no nosso canal, no Boteco Ball, rapaziada. O atacante, inclusive, vai reencontrar Cuca, o treinador do Galo, com quem trabalhou e foi campeão do Brasileirão de 2016, há longínquos 9 anos depois, eles vão se reencontrar, já que foram campeões com a camisa do Palmeiras. Os dois, inclusive, se reencontraram em 2017, quando o Cuca foi embora da equipe do Palmeiras, disse que queria um tempo na sua carreira depois de ser campeão brasileiro, mas aí voltou 4 meses depois para a equipe do Palmeiras, no lugar do até então treinador do Verdão, que era uma aposta, o Eduardo Batista, rapaziada. Então, meus amigos, realmente, além disso, além de se reencontrar com o treinador Cuca, ele vai se encontrar com outros jogadores que se mudaram da equipe do Palmeiras para a equipe do Atlético Mineiro, como por exemplo, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Gabriel Menino, o meia Gustavo Scarpa, o atacante Rony e o lateral esquerdo e meia esquerda Caio Paulista, rapaziada. Então, meus amigos, o camisa 7 chega à equipe do Galo apenas 5 meses no seu arquirrival Cruzeiro. Foram 4 meses, quase 5 meses, porque realmente formado na base da equipe da Raposa. O Baixola foi anunciado em 23 de dezembro de 2024, com muita pompa, realmente, uma saída conturbada da equipe do Palmeiras, onde ele colocou VTNC em suposta alusão à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, mas ele não era aquela palavra que a gente conhece. Segundo a defesa do Dudu, seria: vou trabalhar no Cruzeiro, VTNC. Agora, VTNC, vou trabalhar no Galo, rapaziada. Mas teve problemas com o técnico Leonardo Jardim da equipe do Cruzeiro nos bastidores. Ao todo, sua passagem teve 17 jogos e apenas 2 gols marcados. Essa passagem pelo Cruzeiro, que realmente, rapaziada, não deu certo. E a última atuação dele foi em 24 de abril contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Naquela ocasião, o atacante chegou até a começar a partida como titular, mas foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Inclusive, na rede social do Galo, eles colocaram: hora de escrever uma história em preto e branco. Dudu é galo doido. O mundo é diferente da Lagoa pra cá, rapaziada? E essa contratação do Dudu, como não estourou o limite de jogos do Campeonato Brasileiro, ele poderá disputar a Série A pelo Galo assim que estiver com a situação regularizada. Além do Campeonato Brasileiro da Série A, ele também poderá disputar a Copa do Brasil, pela equipe do Atlético Mineiro. A Copa Sul-Americana não mais, porque já jogou pela equipe do Galo. Os próximos jogos do Atlético Mineiro: dia 8 de maio, às 7 da noite, contra o Deportes Iquique, fora de casa pela Copa Sul-Americana. O Fluminense em casa, provavelmente será a estreia dele no dia 11 de maio, às 5h30 da tarde, no horário de Brasília. E o próximo compromisso do Galo, mais uma vez pela Copa Sul-Americana em casa, contra a equipe do Caracas, no dia 15 de maio, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Então, rapaziada, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa contratação de Dudu pela equipe do Atlético Mineiro. E eu vi uma entrevista de Dudu lá para a Rádio Itatiaia. Ele recebeu a galera da Rádio Itatiaia na sua casa, falou sobre essa possibilidade de ir para o Galo,
Não confirmou, né, porque realmente estava esperando aí o anúncio oficial da equipe do Atlético Mineiro, mas falou que não teve problemas com o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, né? E diz que o Pedrinho o recebeu em sua casa. Eles falaram realmente que deveriam terminar esse vínculo, né, entre Cruzeiro e Dudu. Então ele disse que se despediu de uma forma muito boa do Pedrinho. O Pedrinho cumpriu com todas as suas obrigações para com ele. E ele falou também dessa saída conturbada do Cruzeiro. Ele falou que colocou essa insatisfação para fora. Na opinião dele, ele crê que errou por ter colocado isso para fora, mas que realmente naquela oportunidade ele não estava muito satisfeito. Falou que não deu certo e disse que vai tomar outro rumo na sua carreira, porque ultimamente ele só está sendo conhecido pelas polêmicas, né? Polêmica com a presidente do Palmeiras, né? Com a Leila Pereira, uma saída conturbada do Palmeiras. Essa polêmica agora também na equipe do Cruzeiro, onde torcedores ficaram na bronca com o Dudu. Mas realmente, rapaziada, aquela contratação do Dudu já começou errado, porque ele já tinha acertado todas as bases com a equipe do Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro anunciou nas suas redes sociais a volta, e ele voltou atrás por conta das torcidas organizadas do Palmeiras. Torcida organizada foi apenas uma, né, que foi a Mancha, que foi na casa de Dudu e fez mudar de ideia o atacante da equipe do Verdão. E aí ele permaneceu no Palmeiras, basicamente no banco de reservas. A verdade é que até agora Dudu ainda não conseguiu mostrar o grande futebol desde que voltou da contusão gravíssima no LCA, né, ligamento cruzado anterior do joelho. A gente espera realmente que Dudu se recupere. Aí ficou lá os 6 meses ainda no Palmeiras, saiu, chegou a um acordo, entrou em conflito com a presidente do Palmeiras, trocas de farpas entre os dois. Inclusive a presidente do Palmeiras colocou, né, quando o Dudu acertou essa rescisão com o Cruzeiro, que não peça para voltar. Não colocou diretamente o nome, mas que as portas estariam fechadas no Palmeiras para uma possível volta de Dudu. E ele falou, né, que inclusive outros companheiros de futebol estavam pedindo que ele fechasse com os clubes. Diz que tem vários amigos do futebol, o Filipão, né, que hoje está trabalhando como coordenador técnico da equipe do Grêmio, o próprio Cuca, que realmente gosta do futebol, gosta do jogador, do Dudu. E essa passagem do Dudu, não é essa passagem do Dudu para a equipe do Atlético Mineiro, lembra inclusive a chegada de Ronaldinho Gaúcho. Porque realmente o Dudu, ele, vamos dizer, ele sai pela porta dos fundos do Cruzeiro, assim como o Ronaldinho Gaúcho saiu da equipe do Flamengo pela porta dos fundos realmente, e chegou sem muito alarde na equipe do Atlético Mineiro. O Ronaldinho chegou, foi treinar e foi apresentado em uma entrevista coletiva bastante simples, sem aquela pompa que foi a apresentação de Ronaldinho no Flamengo, como foi com muita pompa a apresentação de Dudu e Gabigol no mesmo dia, né, lá no Mineirão. E eu estou comparando realmente essa chegada de Dudu à equipe do Atlético Mineiro com a chegada de Ronaldinho Gaúcho. Tá chegando na humilde, sem muita pompa, né? Então realmente teve a confiança do treinador Cuca, assim como o Ronaldinho teve também, porque o Ronaldinho teve problemas ali na equipe do Flamengo, também não recebia na época, né, os salários. Então realmente, rapaziada, é difícil, né, você ter uma motivação e você não receber. Inclusive o Flamengo até ficou devendo, né, na época a Ronaldinho Gaúcho, né, aquela administração da Patrícia Amorim. Então realmente, rapaziada, há uma expectativa, porque o Dudu, ele gosta de ser afagado pelos treinadores, e o Cuca tem essa questão, né, de abraçar o jogador, de ser paizão, de realmente colocar no braço e dizer, vamos trabalhar que a gente aqui vai vencer. Falar cara a cara, olho no olho. Dudu é um desses jogadores que sentem falta do seu treinador chegar. Eu creio que o ponto de desequilíbrio entre ele e o Leonardo Jardim foi isso. Leonardo Jardim, português, é um cara ainda mais profissional. O português, ele gosta de ser mais sucinto, né, nas suas palavras. Tem que fazer, não tem muito carinho não, como eu vejo o Cuca ter. Essa coisa mais humana dos jogadores. O Abel Ferreira também é resultado. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas é o que eu vejo. Eu não convivo com eles,
não os conheço pessoalmente, mas eu vejo que Cuca tem essa característica e, para mim, uma capacidade positiva de recuperar grandes jogadores. Eu creio sim que ele vai recuperar o futebol de Dudu. É o que a torcida do Atlético Mineiro espera. Inclusive, o empresário do Dudu, não é o André Cury, é um empresário de futebol, ele quer o melhor para o seu jogador, quer fechar grandes contratos. E eu creio que também que ele queria fechar um grande contrato. Mas não, viu? Possivelmente eu vi algumas notícias que supostamente o salário de Dudu vai girar na casa de não mais de R$1 milhão. Por ali, R$1 milhão de reais por ali. E a gente sabe, né? O André Cury é empresário de Yuri Alberto, é empresário de Vitor Roque, entre outros tantos jogadores. E o André Cury foi o responsável, né, por realmente fechar essa transação com o Cruzeiro. Mas eu creio que agora, dessa vez, o Dudu disse: não, deixa eu escolher. Eu vou escolher e vou fechar com o Galo, vou fechar com meu amigo Cuca e os outros amigos que ele tem aí, como eu falei, né? Gustavo Scarpa, Rony, né? Gabriel Menino, grandes jogadores aí que passaram e vestiram muito bem a camisa do Palmeiras. Então eles se reencontram agora, né? O Botafogo e a equipe do Grêmio, né? Na pessoa do Filipão, o Botafogo tinham interesse, sondagens, né? São sondagens, não vieram propostas oficiais, o pessoal faz aquela sondagem, pergunta como é a situação do contrato, quanto seria mais ou menos o valor que o jogador quer receber, mas eu creio que esses clubes possam ser que tenham achado um valor alto para investir, né, no jogador de 33 anos. Mas voltando ao que eu estava falando de Dudu, que ele falou que quer sair dessas polêmicas e quer ser lembrado pelo grande jogador que sempre foi. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, bola de prata, bola de ouro, né, do Campeonato Brasileiro, melhor jogador dos Brasileirões, né, em 2000, se não me engano, 2018 ele foi o melhor jogador, em 16 também. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. Mas sim, ele fecha com a equipe do Galo e eu creio que vai dar muito certo essa parceria novamente, né? 9 anos depois, 8 anos depois, né? Porque o Cuca voltou em 2017, a equipe do Palmeiras, e agora eles se reencontram na equipe do Atlético Mineiro. Dudu dispensa comentários, né? Multicampeão, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras, foram vários títulos paulistas, título de Copa do Brasil, então foram títulos absolutamente importantíssimos na carreira de Dudu, e ele vai seguir em busca do melhor futebol e recuperar a carreira dele, porque desde que ele voltou realmente da contusão há um ano atrás, exatamente, ele voltou a jogar no final de maio pela equipe do Palmeiras. Quem sabe realmente ele consiga reencontrar o seu grande futebol, porque realmente é um jogador inteligente, é um jogador que pode decidir. Eu me lembro, inclusive, quando ele voltou para a equipe do Palmeiras, teve aquele problema pessoal, onde ele foi inocentado, não é? Ele foi inocentado, ele foi embora do Palmeiras, entrou em acordo com o presidente Maurício Gagliotti na época, foi emprestado para fora, lá para o Catar, né? Voltou para a equipe do Palmeiras e foi decisivo. Fez o gol decisivo que classificou o Palmeiras para a finalíssima da Copa Libertadores da América, justamente contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores em 2022. Então, realmente, rapaziada, Dudu, aliás, 2021, Libertadores de 21, onde Dudu fez o gol decisivo do Palmeiras, o gol de empate, e levou o Palmeiras à finalíssima da Copa Libertadores da América. Foi perguntado, inclusive, pelo repórter da Rádio Itatiaia sobre essa questão de jogar em gramado sintético, já que ele foi um dos jogadores que reclamaram publicamente e fizeram aquele manifesto conjunto de Neymar, Tiquinho Soares, o próprio Dudu, Oscar, né, Lucas Moura, de não jogarem em gramado sintético. Inclusive o Dudu apagou das suas redes sociais essa postagem sobre o gramado sintético. Ele disse que para ele não há problema, e que ele prefere jogar em um gramado natural do que a jogar no gramado sintético. Mas não há problema, ele vai jogar no gramado sintético agora da Arena MRV e vai para cima. Ele disse: eu sou funcionário do clube e vou jogar em gramado sintético, já que o nosso time também, ele não falou o nosso time, né? Até quem tá falando sou eu, mas o repórter no final, né,
perguntou, né, se ele estava feliz de ir pro Galo, e ele acabou soltando realmente e mostrando que já estava tudo certo entre ele e o Atlético Mineiro. Rapaziada, o que é que vocês acham dessa ida de Dudu para a equipe do Atlético Mineiro? Ele consegue recuperar o seu bom futebol? Deixa aqui o teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball. Correria tá grande, mas sempre que eu puder, eu gravo vídeo aqui pra gente analisar as principais notícias, e essa pra mim é uma notícia de peso de Dudu virando a casaca, indo jogar no seu arquirrival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Boa sorte a Dudu, boa sorte à equipe do Galo e a toda a torcida do Galo Mineiro, forte e vigador. Valeu, rapaziada, até a próxima, se Deus quiser.